Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, que a paz do Senhor seja sempre sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Vamos trazer nosso resumo sobre a nossa quarta lição da nossa revista de adulto, CPAD, desse terceiro trimestre, falando sobre a sutileza da normalização do divórcio. Nós estamos trazendo resumos semanais das nossas lições. Hoje, a nossa quarta lição dessa revista está falando sobre os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas do inimigo contra a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós já trouxemos aí, você vê aí na nossa descrição abaixo, a sutileza de Satanás contra a Igreja de Cristo, foi o nosso resumo da nossa primeira lição. Nossa segunda lição, a sutileza da banalização da graça. Uma vez salvos, sempre salvos? Não, existe um processo, uma etapa que precisamos concluir, ou seguir, na verdade, que é uma vida de retidão, de renúncias, de perseverança no caminho do Senhor. A graça nós alcançamos gratuitamente, o favor imerecido de Deus. Mas nós precisamos seguir segundo o que diz a palavra de Deus, para a gente não perdermos a nossa salvação, Semana passada nós falamos sobre a sutileza da imoralidade sexual. Nós falamos sobre a questão da fornicação, do relacionamento antes do casamento. Nós falamos a questão do adultério, relacionamento extraconjugal e também sobre o homossexualismo. Deus fez o homem e a mulher, macho e fêmea, casamento entre homem e mulher e um casamento vitalício. Hoje nós vamos trazer também um resumo sobre esse conteúdo, A nossa quarta lição, a sutileza da normalização do divórcio, registrado lá em Mateus, no Evangelho escrito pelo apóstolo Mateus, capítulo 19, quando os fariseus vão interrogar o Senhor Jesus Cristo a respeito do divórcio, porque Moisés havia dado carta de divórcio e os fariseus, tentando pegar Jesus, vai interrogar o Senhor Jesus Cristo, e o Senhor nos ensina coisas também importantes nesse diálogo ali com os fariseus. Então, nossa quarta lição, a sutileza da normalização do divórcio. Deixe seu comentário em nosso vídeo, o que você entende, o que você acha sobre esse assunto. Siga o nosso canal, se você ainda não é seguidor, ative o sininho aí de notificações e compartilhe o nosso vídeo, tá bom? Interaja com nossos vídeos e a gente vai respondendo assim na medida do possível. Que o Senhor Jesus continue guardando a sua vida, a sua família, o seu lar, o seu casamento. O nosso texto áureo está em Mateus capítulo 19, versículo 6. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Aquilo que Deus ajuntou, não separe o homem. A nossa verdade prática, o padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual, macho e fêmea, monogâmico, um só parceiro, um só homem, uma só mulher, e indissolúvel, que ele dure a vida inteira, até que o Senhor os separe. Esse é o padrão bíblico estabelecido por Deus lá no Gênesis. Nós vamos entender, compreender, tirar algumas dúvidas em relação ao casamento, à separação. Como hoje tem se tornado tão normal a separação até dentro da igreja, A nossa leitura bíblica em classe está registrado no Evangelho escrito pelo apóstolo Mateus, capítulo 19, versículo do 1 ao 9, quando o Senhor Jesus, conversando ali com os fariseus, começa dizendo: E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muita gente e curou-os ali. Então chegaram ao pé deles os fariseus, tentando-o e dizendo-lhes: É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes:
Não tendes lido que, no princípio, o Criador os fez macho e fêmea, e disse: portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne? Ainda não são dois mais. Assim, na verdade, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Disseram-lhe então eles: então, por que mandou Moisés dar-lhes carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes Jesus: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Jesus sendo categórico aqui. Quem repudiar, deixar sua mulher, ou vice-versa, se não for por causa de adultério, está pecando. Casamento só é desfeito segundo o padrão bíblico estabelecido por Deus quando há um ato de adultério, quando há um adultério provocado por um dos cônjuges. Fora disso, a Bíblia não vai deixar margem para desfazer um casamento. É um assunto muito delicado, muito complexo, que precisamos atentar, Às vezes a gente dá crédito, dá importância a outras áreas da Bíblia Sagrada, mas quando aquela que fere pega na nossa ferida, a gente às vezes não aplica em nossas vidas. E a Bíblia Sagrada, ela é inteira, ela é completa. Não pode se tirar uma parte daqui, vou usar essa parte que não vai de encontro às minhas vontades, e aquele que vai de encontro, que vai me confrontar, eu não vou usar. Não é assim que a gente tem que aplicar a palavra de Deus em nossas vidas, Então, vamos expor o divórcio no contexto bíblico, trazer um panorama, pontuar os aspectos legal e moral do divórcio e refletir a respeito da prática pastoral com pessoas que vivem situação de divórcios dentro da Igreja do Senhor Jesus Cristo, O divórcio é entendido como um ato por meio do qual o casamento é dissolvido, é desfeito, é rompido, chegou ao fim. A dissolução absoluta da aliança conjugal tende como resultado a anulação de seus efeitos civil. Chegou ao fim uma aliança que era para ser a vida inteira e chega ao fim. Casamento são duas cabeças, dois pensamentos diferentes, duas personalidades diferentes, comportamentos diferentes, no mesmo teto, vivendo juntos no mesmo lar. Se não houver compreensão, equilíbrio, oração, comunhão, diálogo, fica difícil, porque são temperamentos, personalidades diferentes. Mas a Bíblia Sagrada tem instruções para um casamento feliz, duradouro e abençoado. A lição de hoje fará uma análise, nós estaremos fazendo uma análise sobre o divórcio no contexto da cultura bíblica e contemporânea. Devido à tendência contemporânea de vulgarizar o casamento, o divórcio, tornando-o banal e normal, vamos tomar como padrão aquilo que as Escrituras Sagradas ensinam sobre esse assunto. O documento confessional das Assembleias de Deus também ensina sobre a questão do divórcio. Nós estamos pregando, ensinando, dialogando aqui com pessoas que são casadas, ou que são separadas, ou que pensam em casar. Enfim, de uma maneira ou de outra, nós estamos envolvidos na questão do casamento. E para aprendermos também. O casamento é uma aliança que é para ser perpétua. Por isso, solteiro,
pense bem, analise bem, ore. Não seja afobado em relação ao casamento. Tenha um equilíbrio. Está num relacionamento, está vendo que o comportamento do seu parceiro, do seu namorado ou namorada não está batendo, tem alguma coisa errada? Será que esse comportamento que ele está tendo hoje é o que você quer no seu casamento, para uma vida inteira? Ou você já está com isso na mente, se não der certo eu separo? Você já está com essa ideia na mente, se não der certo separe, não case. Não case. É porque a Bíblia Sagrada vai dizer que o casamento é abençoado por Deus. O casamento é abençoado por Deus. É uma instituição abençoada por Deus, criada por Deus. Então não vá com esse pensamento de se não der certo eu já separo, né? Porque o casamento é muito sério. O divórcio no contexto bíblico do Antigo Testamento. Na Antiga Aliança, o plano de Deus para a raça humana é que o casamento fosse monogâmico, um só parceiro, um homem e uma mulher, e vitalício, perpétuo, até que a morte os separe. Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. Em Malaquias, capítulo 2, versículo 16, o profeta vai afirmar que Deus odeia o divórcio. O que é que acontecia? Depois o profeta Malaquias ali, depois de quase 100 anos do cativeiro, que o povo havia voltado do cativeiro da Babilônia, o povo já entrando naquela mesmice, naquela morosidade, voltando à normalidade, e os homens estavam deixando suas mulheres e casando com outras mais jovens, e não mulheres hebreias. E mesmo que fossem mulheres hebreias, os homens estavam deixando as suas mulheres no seu casamento, que havia casado na sua juventude, e casando com outras mulheres mais novas. Deus abomina, Deus não gosta disso. Deus rejeita isso, né? Então, Deus vem avisar o profeta Malaquias que os homens estavam deixando suas mulheres e casando com outras, desfazendo uma coisa que Deus havia abençoado, né? Então, Deus odeia o divórcio, contudo, em certos casos, o divórcio era previsto e em outros aparece como uma permissão, como está lá em Deuteronômio, capítulo 24, versículo do 1 ao 4, quando Moisés deu a carta de divórcio. Em Deuteronômio, o texto afirma que uma das condições para o divórcio era o marido encontrar coisa feia ou indecente, imoral, na sua esposa. Essa coisa feia possui um sentido de nudez ou coisa vergonhosa. O texto não especifica o que significa essa expressão. Isso deu origem para Mages e uma série de debates nas escolas rabínicas que interpretavam esse diferente modo. No entanto, fica claro que não se tratava do adultério, né? Até porque o adultério era, quem fosse pego em adultério era punido com a morte. Está lá em Deuteronômio 22, capítulo 22. Então, no Antigo Testamento, nós vemos na história aí da Bíblia, que homens tinham várias mulheres. Por exemplo, se uma mulher fosse estéril, ele poderia atrair, casar-se com outra mulher, obviamente sem deixar aquela sua mulher, para suscitar filho, descendência, né? Mas nesse tempo aqui, quando Moisés escreveu essa carta de divórcio, de desquite, era porque Jesus vai dizer por causa da dureza do coração do povo, que os homens estavam deixando as mulheres e casando com outras, e aquelas mulheres ficavam presas a eles e não poderia mais ter uma vida amorosa, uma vida sentimental. As mulheres ficavam presas àquele homem. Eram rejeitadas, desprezadas, enquanto o homem estava se deleitando com outras mulheres. E a mulher? E o papel da mulher? Como é que ficava a mulher? Aí, por causa da dureza do coração, o Senhor Jesus vai dizer, Moisés deu carta de divórcio, né? A mulher, depois da carta de divórcio, ela ficaria livre para casar com outro homem. Depois, casando, se aquele casamento segundo não desse certo,
ela não poderia mais voltar a se relacionar com o seu antigo parceiro, seu primeiro, aquele homem que havia sido seu primeiro esposo. Mas por causa da dureza do coração dos homens, que as mulheres ficavam submissas, presas a eles, e não poderia mais ter uma vida conjugal com mais ninguém, porque estava presa aquilo ali a vida toda. E por causa disso, Deus permitiu Moisés dar carta de divórcio, para defender as mulheres, obviamente, né? Então, após o divórcio, a mulher poderia se casar com outro homem, e que, nesse caso, ela não estaria mais cometendo adultério. O segundo casamento era legítimo, mas seu primeiro marido, de quem ela havia se divorciado, não poderia mais se casar com ela novamente. Então, nós vemos aqui, Antigo Testamento, era permitido o divórcio. Era permitido o divórcio. Quando, por causa dessas práticas do homem. O homem traía sua mulher com outras, poderia ter várias mulheres, e aquela mulher ficava presa àquele homem. Não tinha mais uma liberdade. O homem não procurava, não cuidava da área sentimental, amorosa daquela sua primeira esposa ou da sua segunda esposa, e atraía outras mulheres, se envolvia com outras mulheres, e a mulher ficava presa a vida inteira. Aí Deus vai permitir que Moisés dê carta de divórcio. Nós vemos ali no Novo Testamento, quando Jesus se encontra em João, capítulo 4, Jesus se encontra com aquela mulher samaritana, Jesus não condena aquela mulher pelos casamentos que ela já teve. Aquela mulher já havia tido 5 maridos, e o que ela estava não era dela. A gente não sabe, a Bíblia não fala se ela recebeu carta de divórcio, se seus maridos anteriores haviam morrido. O certo é que ela já havia tido 5 maridos. Aí Jesus vai dizer, o que tu tem hoje não é teu. Aí sim, ela estava numa relação errada. Tiveste 5 maridos, mas o que tu tem hoje não é teu marido. E esse Jesus vem dizer a ela que ela estava errada naquele sentido. Mas Jesus não falou dos maridos anteriores. Entendeu? Então, casamento na Bíblia é permitido quando um dos cônjuges comete adultério. Aquele que foi traído, uma vez separado, é claro que o propósito de Deus é que haja o perdão, se for possível, reatar o relacionamento. Não sendo possível, aquela ou aquele que foi traído, pode, uma vez separados, pode atrair sim um novo casamento que não está em adultério, não comete adultério, está livre para um novo casamento. É bom que a gente tenha essa ideia, essa percepção, para a gente não ficarmos com a dúvida em relação ao que a Bíblia diz. Um diz uma coisa, outro diz outra. A Bíblia, nós temos que ir pela Bíblia Sagrada. No Novo Testamento, o divórcio no contexto do Novo Testamento. Em Mateus, no capítulo 19, esse ao qual nós estamos lendo, Jesus mostra que o plano original de Deus é que o casamento dure para toda a vida. O plano original de Deus é que o casamento não seja dissolvido, não acabe, não chegue ao fim, mas que fique até que partam para a eternidade. O plano original de Deus é este, né? Deus também rejeita todas e outras razões ou motivos dados pelos fariseus. Os fariseus chegam interrogando Jesus. É lícito repudiar sua mulher por qualquer motivo? Repudiar a mulher por qualquer motivo? Para justificar o fim do casamento. Inclusive a coisa feia citada na lei de Moisés ou coisa indecente, né? De acordo com Jesus, o único motivo que justifica a separação ou o divórcio é se um dos cônjuges praticou a relação sexual ilícita. A expressão relação sexual ilícita traduz do grego que quer dizer adulterar, significa adulterar. No contexto de Mateus aqui, o sentido é de alguém que cometeu adultério, se relacionou sexualmente com outra pessoa, casada ou solteira, traiu o seu cônjuge. Aí sim, Jesus diz que é permitido a separação e aquele que foi traído ou aquela adquirir um novo casamento, se assim desejar, que não está em pecado, não está em adultério. Somente através de um
de uma traição de um dos parceiros, Jesus vai dizer que aquele que foi traído, havendo, obviamente, não acontecendo a união, o perdão da relação, né, a comunhão, voltando ali ao normal, havendo a separação, aquele que foi traído ou aquela pode adquirir um novo relacionamento, um novo casamento. Esse não está adulterando, não está pecando. Fora disso, a Bíblia não deixa margem para uma separação. Se separar, tudo bem, não case mais com outra pessoa. Reconcilie-se com aquele que foi seu esposo, sua esposa, né? Isso é que a Bíblia Sagrada nos ensina. Jesus estava dizendo que o divórcio feito por razões outras que não o adultério não dissolve o casamento aos olhos de Deus. Casamento desfeito que não seja por motivo de adultério, para Deus, esses ainda estão casados. Ainda que separe-se e atraia novo relacionamento. Para Deus, esses ainda estão casados. Né? Porque a Bíblia vai dizer margem para o adultério. Fora disso, a Bíblia não deixa margem para separação, né? Alguém que sofreu uma traição conjugal tem direito a um novo casamento. Contudo, se a motivação não foi a infidelidade conjugal e ele não se casar com outra, ele se casar com outra pessoa, ele ou ela se casar com outra, esse comete adultério, está em adultério. A declaração de fé da Assembleia de Deus também, né, reconhece a legitimidade de um novo casamento, quando o motivo do fim do primeiro casamento é adultério. Então, a declaração de fé da Assembleia de Deus está pautada na Bíblia. Casamento só é permitido, irmãos, quando um dos cônjuges adulterou. Aí, havendo o divórcio, e o plano de Deus é que haja a reconciliação. Não havendo a reconciliação, obviamente, aquele que foi traído pode atrair, se envolver, casar novamente, que não está adulterando, está debaixo da bênção de Deus. Fora disso, é preciso tentar a reconciliação. No contexto das cartas de Paulo, o casamento também é para a vida toda. O apóstolo trata de outras situações não contempladas nos evangelhos, né? Escrevendo aos Coríntios, Paulo se refere ao casamento entre cristãos e entre casamento misto, cristãos com não cristãos, né? Alguém se aceitou a Cristo, mas o seu parceiro, o seu esposo ou esposa não aceitou. Vira um casamento misto, um cristão e um não cristão. No caso, quando um crente era convertido ao evangelho e o outro não, né? No caso de crentes, Paulo diz que se o casal venha se separar, que não se case de novo ou se reconcilie. Dois irmãos não se entendem, não dá para viver mais juntos. Se separam, não casem mais. Leve o resto das suas vidas separados. Ou então reconcilie-se. Leve o resto das suas vidas separadas. Não atraia um novo relacionamento. Não está pecando este. Quer atrair um novo relacionamento? Quer envolver novamente? Reconcilie-se com o seu parceiro, com o seu esposo e a sua esposa que está separado. Esse é o que a palavra de Deus vai dizer lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo do 10 ao 11. No casamento mistos entre um cristão e outro não cristão, Paulo diz que o cônjuge crente, descrente, quando esse abandona a esposa ou o esposo, esta não estaria mais sujeita à servidão, àquele que foi deixado, né? Não estaria mais preso àquele laço matrimonial. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 15. A maioria dos intérpretes entende que essa expressão não está mais sujeita à servidão, significa que o cônjuge crente que foi abandonado está livre para se casar novamente. Esse entendimento é seguido pela declaração de fé das Assembleias de Deus, que está pautada na Bíblia Sagrada. Contudo, somente no caso de abandono, partindo do caso do cônjuge não crente. Um casal, a esposa, a mulher é cristã, o marido não é. O marido não aceita Cristo, aí vai e abandona. A esposa crente vai embora, pede o divórcio. Esta mulher não está
impedida de atrair um novo casamento. Ela pode casar novamente, que está debaixo da bênção de Deus. Agora, quando a parte dela se separar, aí está errado. Ela não pode fazer isso. E se ela quer se separe, mas não case mais, porque estará pecando. Né? É o que a Bíblia vem dizer, é que a interpretação vem dizer dessa passagem aqui de 1 Coríntios, capítulo 7, quando Paulo vem tratar da questão do casamento. Casamento entre cristãos, se cristãos querem se separar, se separem, mas não casem mais, ou então reconcilie-se com seu parceiro, esposo e esposa. Um é crente e o outro não, aquele que é crente, que não é crente, quer se separar, se separe. Se separando, aquele que é crente está livre, desimpedido para atrair um novo casamento, não está em pecado, ok? É para a gente ficar bem claro, para a gente não entrar em imagem, ficar com dúvidas e estar tirando interpretações erradas do que a palavra de Deus nos ensina, né? A sutileza da normalização do divórcio, o divórcio no aspecto legal. A legislação brasileira já foi muito mais rígida com respeito ao divórcio, né? Nas últimas décadas, as razões que justificam o divórcio podem ser várias. A partir da Constituição de 1988, da nossa Constituição, passou-se a permitir divorciar-se e recasar quantas vezes for preciso. Aí banalizou mesmo, né? No aspecto legal da legislação brasileira, no aspecto civil, é muito mais fácil alguém casar, divorciar e casar-se novamente, como a gente vê aí nos nossos dias. Casa hoje, amanhã não deu certo, separa, daqui a pouco já está casando, daqui a pouco vira uma baderna. Mas nós temos a mente de Cristo, nós temos que... A Bíblia Sagrada é nosso manual de fé, de conduta, de prática. Regra de fé e prática. A gente tem que se pautar na palavra de Deus. E o divórcio no aspecto moral? Além do aspecto legal, civil do divórcio, como cristãos, necessitamos saber do seu aspecto moral também, né? Para um descrente, qualquer razão ou motivo justifica a prática do divórcio e um novo casamento, como está lá em Deuteronômio, capítulo, quando Paulo vai falar, Moisés vai falar em Deuteronômio, né? O povo casava, não dava certo, separava e deixava a moça, a esposa, presa a ele a vida toda. Por isso, Deus permitiu Moisés dar carta de divórcio para a moça ter que poder atrair um novo relacionamento, né? Então, mas o cristão deve perguntar se isso é moral. O Estado garante o seu aspecto legal, contudo, as Escrituras definem seu aspecto moral. Trocar a esposa por uma mais jovem, como Deus registrou lá em Malaquias, os hebreus estavam fazendo, trocando a sua esposa por uma mais nova, Deus rejeitou isto, né? Trocar a esposa por uma mais jovem, ou abandonar o marido por alguém mais rico, por um mais rico, mais famoso, são práticas normais no mundo. A gente vê isso aí todos os dias. E que conta com o amparo legal do Estado. Contudo, isso é moral para o cristão? O cristão, servo de Deus, que tem a mente de Cristo, que prega a paz, que prega o amor, que prega o perdão. É moral o cristão fazer isso, estar fazendo isso? Quando a Bíblia não deixa margem para a gente estar fazendo isso? Precisamos fazer essa pergunta, né? No caso de pastores, além do aspecto legal, deve-se levar em conta, sobretudo, o aspecto moral do divórcio. Alguns se divorciam, mas nunca deveria ter feito isso. Mas há um preço alto para ser pago quando a gente desobedece à palavra de Deus. Existem situações e situações, por isso é importante a gente, jovem, que está solteiro ainda, orar a Deus, consagrar sua vida, seu ministério, seu casamento antes de casar. Apresente a Deus sua esposa, sua noiva, antes de conhecer. Da mesma forma, a moça, apresente a Deus o varão, aquele que vai ser seu esposo, mesmo que você não conheça quem é. Ore a Deus, apresente a Deus e abençoe o seu relacionamento, sua vida conjugal, o seu casamento, sua descendência.
Não conheço quem vai ser meu esposo ainda, não estou nem namorando ainda, mas estou orando a Deus para que Deus me dê alguém segundo o seu coração, uma pessoa temente, obediente, que se desvia do mal, que vai amar a família, a sua família, que vai respeitar, que vai honrar. Nós temos que orar, apresentar a Deus o nosso relacionamento, a nossa vida. Nós temos que apresentar a Deus, né? Temos que ter essa sensibilidade espiritual de apresentar a Deus nossa vida, ainda que amanhã não nos pertença. Mas se Deus permitir ter um relacionamento, um casamento, uma família, apresente a Deus desde já. Não deixe para apresentar a Deus quando tiver não, apresente antes. Antecipe-se de dar glória a Deus e Deus cuida dos detalhes. Amém? E para finalizar a nossa lição, o divórcio e a prática pastoral. A pessoa do divorciado ou da divorciada, né? É uma pessoa e como tal deve ser vista. Quem passou por um processo de divórcio sabe o quão traumático isso é. Sentimentos de rejeição, medo, abandono, muitas vezes continua presente na vida de quem passou por uma separação. Não é fácil a quebra de uma aliança, anos morando juntos, e de repente há uma quebra de aliança, fica as marcas, fica as feridas, os traumas. O processo de cicatrização é doloroso, é longo, machuca muito. Por isso a gente tem que refletir muito, pensar muito, antes de tomar determinadas decisões. Não devemos tomar nenhuma decisão sem antes orar a Deus, sem estar apresentando a Deus. Porque não é fácil um processo de quebra de aliança, de pessoas vivendo juntos, ali em harmonia, de repente, por causa de uma falha, de uma falta de vigilância, estão os dois separados, um tomando um rumo, outro tomando outro rumo, e a vida, aquilo que havia planejado juntos para viver, deixa de dar continuidade. É muito delicado, né? O divórcio como cristão. Outra coisa acerca de quem passou por um processo de divórcio, de respeito à sua condição de membro da igreja. Os casos de divórcio se multiplicam e as razões que os motivaram nem sempre são bíblicas. O divorciado não deixe de ser visto como alguém amado por Deus, contudo, que esse amor não sirva de justificativa para anular a justiça de Deus que exige uma vida que se orienta por sua palavra. Nós precisamos, a igreja do Senhor, na pessoa dos seus líderes, precisa olhar com um pouquinho mais de atenção para esta área da vida dessas pessoas que são separadas, são divorciadas, houve a quebra do casamento por um motivo ou por outro motivo. Mas precisamos ter a sensibilidade do Espírito Santo, o conhecimento da palavra de Deus, orar a Deus nesse sentido para que Deus nos dê sabedoria para saber lidar, aconselhar um irmão, uma irmã que está ferido nesta área sentimental, nesta área do relacionamento, por causa de uma traição, por tantas situações que acontecem. Mas que Deus nos dê sabedoria, discernimento, que a gente venha também procurar conhecer, saber como lidar com nossos irmãos que estão feridos por causa de um relacionamento que não deu certo. Quando a gente coloca a Deus nas nossas vidas, quando a gente direciona ao Senhor para tomar conta de todas as áreas das nossas vidas, Deus sempre vai nos dar uma direção, sempre vai nos dar uma luz, uma iluminação segundo a sua palavra, para saber lidar com cada situação. Mas casamento é para sempre, é o que Deus estabeleceu. É permitido o divórcio? Sim, quando um dos cônjuges trai, adultera. O plano e propósito de Deus principal é que haja um perdão. Se for possível, a reconciliação, o perdão,
Amém. Esse é o plano de Deus. Ainda que alguém falhe, peque, o propósito de Deus é que haja o perdão e o casamento não seja dissolvido. Não havendo essa possibilidade, aquele que foi traído pode, uma vez se separando, pode atrair um novo casamento que não está adulterando. Amém? Que fique claro, se você tem dúvidas ainda, deixe seu comentário, deixe sua pergunta e a gente vai respondendo segundo o que consta, o que diz a palavra de Deus. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu casamento, o seu relacionamento. Se você está orando, é jovem, está orando por alguém, que Deus abençoe. Se ainda não é casado, ore e apresente a Deus aquele que vencer, a moça, aquele homem que venceu vai ser o seu esposo. O rapaz, aquela moça que vai ser a sua esposa, apresente a Deus, ore a Deus. Se você é casado, continue orando a Deus, apresentando a sua família, abençoando a sua casa. Se o seu cônjuge ainda não é cristão, não deixe de orar, de interceder, de clamar, de apresentar ele a Deus todos os dias. E Deus cuida de nós. Deus abençoe, em nome de Jesus.